Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro, chegou aí a sua quinta vitória no campeonato, um empate e uma derrota. Palmeiras que tá aí invicto e 100% fora de casa no Campeonato Brasileiro com 4 vitórias. Estou trazendo aqui para vocês o G4 do Band Esporte, falando aí dessa grande vitória do Verdão. Massa aí, analisando aí essa grande vitória do Verdão e essa liderança aí do Palmeiras, galera. Palmeiras aí que vai brigar, se continuar jogando, competindo do jeito que tá, vai brigar aí até o final do campeonato, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Muito bem, vamos ouvir o Abel Ferreira, que falou de mais uma vitória do Palmeiras. Palmeiras tem um aproveitamento fora de casa que, sinceramente, eu não me lembro de ter visto um time durante tanto tempo com aproveitamentos absurdo como é do Palmeiras fora de casa. Se o time tiver 80% de aproveitamento dentro de casa, tá excepcional. Tá todo mundo aqui já é até acima, já é incrível. Agora o Palmeiras tem isso fora de casa. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Olha, eu vou ter que falar, para falar do Vitor Roque, tenho que falar do GI. Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir e mesmo em momentos difíceis na sua travessia, o treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. E se é verdade que muitos dos torcedores do Palmeiras amam o Palmeiras e adoram o Palmeiras, outros não têm paciência nenhuma. Não têm paciência. E eu quero dizer que uma das coisas que este clube tem e que este treinador adora neste clube é a paciência, porque nós acreditamos no processo. Se temos que ir atrás do resultado, é isso que nós costumamos fazer, não tem problema. Eu costumo muito, e os jogadores sabem disso, ir ao encontro do que o jogo está a pedir. Se tu estás por cima, se estás a controlar o jogo, está 1-0, 2-0, 3-0, não tem necessidade de bloquear os caminhos do nosso adversário e jogar mais porque é o adversário que está a arriscar. Porque é que eu hei de estar-me a expor quando o adversário está a arriscar tudo? Acho que devemos controlar. Ainda hoje nós não fizemos o segundo e o terceiro porque não deu e nós temos que aceitar isso. Em relação ao Veiga, eu quero vos dizer o seguinte: o Veiga talvez nos últimos, tirando o ano passado, nos últimos 4 anos tenha sido o jogador mais regular do futebol brasileiro. Se não um dos melhores jogadores de futebol brasileiro nos últimos anos. Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. Muito bem, tá aí o Abel falando, falar do Vitor Roque, ele falou, vou falar do Giai, o Giai que salvou uma bola que poderia ter sido o gol do Vasco, né? Numa jogada ali. Ele salvou espetacularmente, mas não só isso. Jogou bem, vem jogando bem o Giai. E aí ele tomou o Giai como exemplo, né, Massini, para falar do Vitor Roque. Né? Demorou, paciência, tal, o cara se acertou. E agora o Vitor Roque faz o seu primeiro gol e o Palmeiras tem esse aproveitamento inacreditável fora de casa. Vamos lá, vamos deixar claro que nem tudo que reluz é ouro, né? Tivemos nesse meio do caminho Tabata, tivemos o Atuesta, o Navarro, que paciência a torcida do Palmeiras teve também. É preciso relativizar, porque ele tem razão, o mundo está muito rápido, o mundo tem pressa, e não tem como tirar. O que esse rapaz está jogando nas últimas 6 partidas é incrível. Marcos Rocha e Mike não vão jogar. Se ele continuar firme fisicamente, Marcos Rocha e Mike não vão jogar. Isso é um fato, né? Independentemente do gol do Vitor Roque e tal. Mas o jogo, gente, demonstrou o seguinte: os primeiros 15 minutos, o Palmeiras marcando muito o Vasco, tomando a bola já no campo de ataque, e aí o Felipe estava em dificuldade. Para você ver como o time mal treinado tem problemas. Ele partiu para a saída de bola do Vasco, estava sendo feita pelos Léo Jardim, né, os 2 zagueiros, e aí vinha ou o volante vinha mais perto, ou um dos laterais aparecia para formar aquele triângulo. E ele não estava conseguindo, porque o Palmeiras vem com, pela esquerda, Facundo, o Vitor Roque, Piquerez avançando, o Martínez fica mais, pela direita,
quando a bola vai para o outro lado, o Vitor Roque acompanha, vem o Estevão, sobe o Felipe Anderson e sobe o Richard Rios. O que ele fez? Ele colocou o Hugo Moura para fazer a saída de bola, para ajudar na saída de bola. E isso foi fundamental para o Vasco equilibrar o jogo no primeiro tempo. A melhor chance do jogo foi do Vasco nesse lance que o Everton vacilou. O Palmeiras teve chance com o Bruno Fux de cabeça na bola parada antes do momento do Vasco, nós estamos vendo o lance aí. E mais no segundo tempo, gente, aí foi um atropelo. O Palmeiras, de fato, atropelou o Vasco. O Everton não defendeu uma única bola sequer. O Vasco tentou sair para o jogo, ainda perdeu 2 jogadores durante o caminho, né? É importante dizer, o Vasco estava sem o Verratti, estava sem o Coutinho e ainda perdeu 2 jogadores no caminho. E, cara, o Palmeiras foi muito superior no segundo tempo. O gol, ele não sai por acaso, porque a improvisação do Felipe, ela funciona até certo ponto. Quando precisou ter a saída de bola treinada pelo Hugo Moura, ele faz o que fez, né? Veja que o Richard Rios avança na marcação, o Estevão toma a bola e o Vitor Roque está livre para fazer o gol. O gol não sai por acaso, sai num erro do Vasco, mas sai num trabalho do Abel e do coletivo do Palmeiras de marcar a pressão, a saída de bola do adversário. Então a vitória foi justa, poderia ter sido mais, o Flaco perdeu chance, dá uma olhada. Um gramado ridículo, certo? Isso é uma vergonha você jogar futebol num gramado desse. Tá? É ridículo, principalmente dentro das 2 áreas, que é onde se define o jogo. Acho inacreditável que um estádio desse tamanho, bonito como tenha um gramado tão tosco, tão ridículo como esse do Mané Garrincha. Realmente um gramado muito ruim. Cara, vitória justa. O Palmeiras trocou 5 jogadores no segundo tempo e ainda, olha só, dormiram no banco de reservas Veiga, Murilo, Mike, certo? E Maurício. Estou falando só os mais grandões. Veiga, Maurício, Murilo e Mike não entraram no jogo lá em Brasília, gente. Ô, Vessa, o Massa falou mais sobre o jogo, mas o fato é que esses números são muito impressionantes, né? O time que tem um aproveitamento desse fora de campo, nem que esse aproveitamento caia pela metade. Já está bom ainda. Normalmente se faz como mandante de 65 a 70 e visitante 45 a 50 no máximo. Estourando, hein, quando tá tudo certo. Então você imagina o que significa 85. Essa vitória do Palmeiras e a derrota do Vasco, ela é a vitória do bem feito, né? Primeiro para a diretoria do Vasco. Todos os mandantes ganharam na rodada até agora. Todos. Menos um. Que resolveu fazer o quê? São Paulo também não ganhou. O jogo é que eu peguei de sábado para frente. Isso foi na sexta. O restante de sábado e domingo, todos os mandantes ganharam, menos o que decidiu vender o mando e ir para Brasília e tirar de São Januário. Então, bem feito para a diretoria do Vasco, que você claramente é menos forte, vamos dizer assim, ao sair de São Januário e, no mínimo, dividir o estádio e tudo mais. Parece que não, mas esse tipo de coisa faz diferença. A segunda coisa se eu for dirigir um submarino, eu acho que eu vou ter problema. Me parece, querer fazer uma saída de bola como essa do Vasco, com a qualidade que os jogadores do Vasco têm lá de trás, me parece a mesma coisa que eu querer dirigir um submarino, pilotar um avião. É pedir para dar problema. Não vou ter condição para isso. Então me chama a atenção um pouco essa falta de noção de alguns clubes tentando fazer uma saída sustentada quando você não tem minimamente qualidade, conexão para isso e tudo mais. Quando você não tem bola no pé mesmo, tecnicamente. E muito menos tempo de trabalho, né? Porque o Diniz, depois de 2 anos, um Fluminense, 1 ano e meio, ele até fazia um jogador ou outro que tem menos qualidade poder sair com a bola. Mas aquilo demanda tempo, demanda trabalho, e não é isso que acontece com o treinador que está interino. Então, o Palmeiras tem, lógico, mérito, o Massa está certo, de fazer a pressão, de aumentar a pressão e tal. Mas assim como na Bolívia, por exemplo, o Bolívar ofereceu 2 gols para o Palmeiras também estava lá para tomar a bola. Hoje o Vasco também ofereceu o gol aí ao Palmeiras e o Palmeiras também estava lá para fazer a pressão e tudo mais.
de qualquer maneira, fazer uma saída como essa, entregar um gol como esse, num jogo tão parelho que já seria difícil, é pedir para perder. E aí, mérito de quem sabe ganhar e ganhar desse jeito. Eu sou daqueles que vejo muita beleza nesse tipo de 1-0, em jogo dessa maneira, um time que não sofre tanto. Para mim, no meu gosto de futebol, eu prefiro 1-0, que o meu goleiro trabalhe pouco ou quase não trabalhe, do que um 4-2, por exemplo, do Corinthians contra o Inter, que você toma 2 gols e tudo mais. Eu prefiro um jogo mais controlado. Eu vejo beleza em jogo assim. Eu sei que tem gente que não vê, mas eu vejo. Eu adoro times consistentes, e o time que hoje faz esse percentual fora de casa é porque ele é muito consistente, independentemente de jogar bem ou mal. Cara, tem um detalhe. Um detalhe sobre o time do Vasco que a gente não pode, deixar passar ao lado, né? Veja, a diferença de um trabalho longo com conhecimento do elenco. O Felipe, ele teve que improvisar e fazer a saída com o Hugo Moura. Aí alguém pode estar perguntando, por que não dá um chutão lá para frente? Porque era o Ryan que estava lá, não era o Verratti. Então não tinha alternativa para ele. Essa coisa que o Vessa está falando acaba ficando o cobertor super curto. O cara se cobre com cachecol, entendeu? Meu caso aqui, a primeira dobra acabou, sumiu o cachecol. Não tem como. Você não tem alternativa. Mas é melhor Por você isso perder perde uma o jogo chance, no detalhe. a possibilidade de atacar e não acontecer nada, ou tomar um gol? Mas existe riscos e riscos, né? Então, você tira a bola lá de trás, é claro que o erro potencializa o que você está falando e você tem razão. Mas você tira a bola lá de trás, ela bate e volta o tempo todo, também a chance de você tomar um gol ia ser grande, é o cobertor curto demais. Eu não entendo o que o Pedrinho está fazendo com o Vasco. O Vasco tem 2 vitórias no campeonato em São Januário, ponto. Agora, eu estava vindo para cá e o rapaz que me trouxe aqui, né, pro Airbnb, o lugar onde eu estou aqui hospedado, e ele me disse o seguinte, cara, interessante, né? No caso do Vasco, né, o Márcio Santos, obrigado, garoto, nome de craque, hein? E ele disse o seguinte para a gente, conversando sobre o Vasco, então ele falou assim, cara, você imagina, não sei se vocês passaram por isso, vocês 3 são meio almofadinha, acho que nunca passaram necessidade na vida, mas imagina, cara, os caras duro, não tem dinheiro para nada, cara, vai ter que vender o mando, porque tem que pagar a conta. Então é um negócio também complicadíssimo estar do lado de quem é o gestor, de quem está tomando a decisão. Relativizar isso também acho importante. Mas Vai falar. não, eu acho que é assim, né? Se fossem todas as decisões de forma clara tomadas em função do aspecto econômico, a gente talvez entendesse, mas não foram, né? O Vasco perdeu dinheiro nas finais do estadual, certo? Ou durante o estadual, por não querer jogar com o Flamengo no Maracanã no começo, etc, e outras situações, né? Só um adendo ao que vocês estão falando, eu tive o prazer de comentar algumas partidas do Bangu, aqui no estadual do Rio, que a gente transmite no Band Esportes, com o Felipe Loureiro, vulgo Felipe Maestro como técnico. Com o time do Bangu, ele queria jogar dessa forma. E foi lá para a zona de rebaixamento do estadual do Rio. Com o time do Volta Redonda, ele quis jogar desta forma. Então, acho que é bom se, de fato, existe essa coesão de ideias entre o Pedrinho, o Felipe, que é parceiro dele, e possivelmente o Fernando Diniz, que é o técnico entusiasta desse estilo, que esteja pactuado o tipo de risco que o Vasco vai levar durante as partidas com um elenco que não tem tanta qualidade para fazer esse tipo de jogo, né? Às vezes, impor, o Mancini sempre fala disso, aliás, querer impor um estilo a um time que não tem condição de jogar nesse estilo é suicídio. E muitas vezes o Diniz, que é o papa disso, insiste nisso até o fim, né? Então a gente tem que ver agora quais são os próximos passos do Vasco em relação ao tipo de jogo que o time vai praticar e as competições que ele vai priorizar. Porque a gente já viu muito time
modesto, fraco, jogar em função de um centroavante e jogar pelo 1-0, como é jogar em função do Verratti. Não é tão bonito plasticamente, não é tal, mas é assim que você fica mais perto de uma vitória, com essa característica de elenco. O Vasco, depois da troca de treinador, ainda não tem um novo treinador, o interino talvez seja um Diniz ainda mais radical, que é o caso do Felipe. Então isso é uma questão para o Vasco se virar. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, acho que o Palmeiras foi entendendo o jogo. Acho que a grande questão para o Palmeiras na temporada será justamente melhorar o seu desempenho em casa como mandante. Aí é o que a gente falou, os detalhes. Se é pelo aspecto de presença de público, comportamento de público, pelo aspecto de propor o jogo. Se o Palmeiras melhora um pouco o percentual, não precisa ser o melhor mandante do país, não. Se ele melhora um pouco esse desempenho, nos pontos corridos ele vai ser muito difícil de ser batido. Porque o Flamengo, embora tenha vencido jogos como visitante também, ele tem uma outra característica fora de casa, e depois ficou claro contra o Cruzeiro e em outras situações. O Flamengo vai sofrer mais fora de casa pelo tipo de time que ele tem, né? Então, acho que para o Palmeiras tem um desafio aí, que é mais ou menos essa parte da tabela agora, até o Mundial, que tem mais jogos em casa do que fora, é ser um mandante mais efetivo, porque fora de casa é quase perfeito. Agora, tem a ver com o jogo com fora de casa, sim, mas, Massa, eu queria ouvir você e queria ouvir todos vocês. São duas coisas. Primeiro, o gol tomado do Vasco parece que é um treinamento para o que vem aí. O time do Diniz vai ser isso, vai ser assim. Seja com jogador bom, jogador ruim, com o que quer que seja, se for o Diniz, vai ser isso aí. E agora, uma questão. Porque a gente falou assim, não, porque o Vasco entregou o gol, de fato, foi realmente ridículo a saída de bola, o Palmeiras vai lá e faz o gol. Aí contra o Bolívar, mas também o Bolívar também entregou tal. Ô, Massa, isso não é o mérito do Palmeiras? Porque tem time que não pressiona lá na frente e, portanto, nunca vai fazer isso. O que o Palmeiras faz. Cara, você tem as duas coisas, né? Esse é um mérito, sim, né? Da perseguição curta que o Palmeiras faz na saída de bola. Mas o que eu acho mais legal no Palmeiras é que não é todo jogo, né, que vai ser assim. Não é contra todos os adversários. Se vocês prestarem atenção, muita gente compara Flamengo com o Palmeiras e tal. Se vocês prestarem atenção no que disse o Abel na coletiva, cara, se eu tenho 1-0, 2-0, 3-0, ele exagerou, né? 3-0 aí que não vai mesmo, mas se eu tenho 1 ou 2-0, por que eu vou me expor? E muitas vezes tem torcedor do Palmeiras que às vezes olha para isso e fala, pô, mas que retranca, né? O Flamengo não para, o Flamengo faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, né? Não para. Palmeiras não, cara. O Palmeiras faz 1, já dá uma recolhida, joga no erro do adversário, espera para fazer o segundo gol. São modelos diferentes. O Abel falou sobre isso. Por que eu vou fazer? Por que eu vou me expor? Quem tem que se expor é o adversário. E muitas vezes dá uma sensação ruim para o torcedor, que o adversário fica trabalhando a bola no campo de ataque, de um lado para o outro, de um lado para o outro, chuta uma bola, bate no zagueiro, volta. A impressão que dá é de sufoco. Mas se o Palmeiras aproveitar a chance que tem e as teve, né? Nós estamos vendo os melhores momentos aí no contra-ataque, faz 2-0 e acabou o jogo. É diferente, são jeitos diferentes de ver a vida e o futebol. Até contra o Corinthians, né? Acho que talvez a melhor partida do Palmeiras como mandante, embora não tenha sido no Allianz, os 2-0 logo aos 20 minutos, o Palmeiras, aí ele tinha duas opções. Continuar naquele ritmo e tentar golear, aproveitando que o Corinthians estava nas cordas, ou dar um passo atrás e esperar erros do Corinthians. O Palmeiras foi na segunda opção e é assim que o Palmeiras do Abel funciona. E eu acho perfeitamente... E a chance do Palmeiras, com esse elenco melhorado em relação ao ano passado, melhorado bastante, quando tiver a chance, ou quando tiver chance, aproveitar melhor do que vinha aproveitando até então, né? Tem jogadores de maior capacidade de definição esse ano o Abel. Então, acho que está tudo certo. Repito, acho que o grande desafio é, como mandante, melhorar o aproveitamento, que não vem sendo tão bom assim, né? A derrota desse período que o Massini descreve contra o Bahia, né? Agora foi
pela rodada já meio compensado, o Palmeiras já ganha outra fora, já assume a liderança e dita as rédeas desse campeonato até agora. Eu não tenho o número aqui, né? Mas deve ser um negócio bem impactante a quantidade de viradas que o Abel deve ter tomado no Palmeiras. Deve ter sido pouco. menos de 5, assim, sabe? Você virar contra o Palmeiras não é uma situação, não é tão simples, não. Exato. Cara. Impressionante. E a melhor defesa do campeonato, né? Tem 3 gols Eu tomados. falo em 4 anos, deve ser um número bem baixo de viradas que o clube toma, assim, né? Agora, tem essa questão, não, porque não joga bem. Você não acha que é relativo isso, Massini, Vessone, Arnaldo? Vai falar Claro que que eu o acho, Palmeiras né? joga Beleza. mal. O Palmeiras jogou mal ontem. Não, ou o Palmeiras jogou mal contra não sei quem. Não, Beleza, é uma o questão de jeito de conceito. jogar, não é isso? Exato. Agora, para nós brasileiros que temos ainda essa coisa da arte, futebol arte, isso, aquilo, outro, ver o Flamengo é mais gostoso, é mais legal, é mais bonito. Entendeu? Agora, o Massa casou. Então, presta atenção. Modelo, cada um tem o seu. Sempre tem um chinelo velho para um pé cansado. E o modelo do Palmeiras é esse. Você não vai ficar, nossa, que maravilha, que saboroso, que delicioso que é, porque é muita competição, é muita marcação dobrada, né? E com qualidade, em muitos jogos o Palmeiras apresentou qualidade, cara. Não é possível que você ganhe do Fortaleza porque o Fortaleza tá mal. Ganha do Inter porque o Inter se preparou para o jogo contra o Palmeiras, poupou, né? Aí você, ganha do Ceará que ninguém ganhava lá. Olhar para isso e falar assim, é sorte, é de graça, é obra do acaso, aí não dá. Realmente, nem estou falando que alguém está dizendo isso. Existe qualidade sim nesse modelo. Se esse cara que está com a bola aí, Piquerez, estivesse ontem numa tarde um pouco mais iluminada, ele teve 2 ou 3 chances de fazer gol, as finalizações não saíram, mas o time jogou um bom jogo, um bom futebol, gostei do que vi. Agora, o Palmeiras joga nesta terça-feira. Quarta-feira. Quarta. Aí no Paraguai, onde está o Massini. Vai poupar todo mundo, porque joga fora e ganha. Não dá pra dar uma segurada na galera? Não dá para saber ainda, né? Não dá para saber ainda. A gente está aqui, acabei de chegar aqui em Assunção. Aliás, uns detalhes aqui da cidade. Vocês sabiam que o paraguaio paga imposto de renda do que sobra e não do que ele ganha? Coisa louca, né? Não sabia disso, não. Como é que é? O paraguaio, ele paga imposto de renda, por exemplo, ele ganha 10 alguma coisa, 10 coxinhas. Então, ele vai pagar o imposto de renda do dinheiro que sobra, não do dinheiro que ele ganha. Então, sobrou 8, pagou a escola das crianças, pagou as coxinhas do Vessa, entendeu? Aquela água que o passarinho não bebe do Arnaldo e tal. Sobrou 8, sobrou 2 alguma coisa. O imposto é cobrado em cima desses 2. Esse local que eu estou aqui, esse prédio, ele é novo, a cidade está em obras, tem tido um grande investimento aqui em Assunção. Esta avenida aqui, ela foi construída, tem 3 anos que ela foi construída, e é o menor custo de vida da América do Sul aqui em Assunção. Então, eu consegui conversar com algumas pessoas no avião, por exemplo, a respeito do racismo, né? E a sensação é aquela que eu já trouxe aqui para vocês. As pessoas não fazem relação ao chamar brasileiro de macaco. Elas não fazem essa relação e ficam até assustadas com a reação do povo brasileiro, do Palmeiras, da Comebol não, né? Da nossa imprensa, porque, por exemplo, no meu voo tinha um amigo um sujeito que é mexicano, e comentei com ele a respeito disso, ele falou, olha, os brasileiros, cara, eles falam alto, né? Eles são, assim, expansivos, eles são, assim, cara, espalhafatosos. Eu tenho certeza que a história do macaco é por causa disso, e ele falou, olha, eu tenho a impressão que
tinha e tenho do povo brasileiro é que a maioria da população brasileira é preta, porque a minha referência, eu uma vez encontrei o Bruxo, ele falou que encontrou o Ronaldinho Gaúcho uma vez e chorou muito, que viu o Ronaldinho Gaúcho de perto e tal, tem a imagem do Pelé ainda muito forte. Então essa questão cultural, cara, a gente precisa discutir e saber entender o que significa e partir para a educação. Sim, aqui as pessoas ficam assustadas com a reação relacionando o macaco com o racismo. Eu não estou relativizando, eu estou passando para vocês uma imagem que eu construí aqui nas últimas 2h30 que eu estou em Assunção. E a gente já explicou, né? Porque não é lei no país, então eles não encaram dessa maneira. Aqui é uma lei, aqui é simplesmente é crime. Eu vejo, acho que porque o texto é feito para ofender aqui, aí no Brasil, né? Essa é a diferença, né? Então, tem uma diferença aí. Então, e aqui é crime, né? Nós estamos passando um final de semana em que um jogador do América de Minas, o Miguelito, que emprestado pelo Santos, da seleção boliviana, foi preso em flagrante, durante a partida ou logo após a partida Operário e América pela Série B, por ter ofendido o Alano com injúria ou que seja racial, né? Então, assim, é isso. Eu não sei se na cabeça do Miguelito, que tem também a questão do, né? Também tem que na Bolívia não Bolívia ou em outros países. O fato é que no Brasil isso tem um peso muito grande, né? Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada, galera, que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!